Oi gente, acabei de sair do Enem, tô cansado pra caramba e hoje a gente vai falar sobre desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais, que foi o tema do Enem. Eu vou falar o que eu achei, minha opinião e tal. Então, quando eu vi, eu fiquei um pouco assustado porque eu achei que. Eu tava apostando em dois temas: namofobia, que seria tipo medo de tu ficar offline e tal. Teria desafios para a educação no sistema carcerário. Eu achei que talvez fosse cair. Alguma coisa sobre o meio ambiente, talvez, mas eu não esperava que fosse sobre isso, porque pra mim esse é um assunto muito pertinente e eu esperava que fosse algo tipo assim muito distante. Só que tipo isso aqui é algo que tá tipo muito próximo a gente. Então eu fiquei um pouco assustado, mas ao mesmo tempo eu tinha algumas coisas que eu poderia citar. Então, a minha introdução eu falei que eu achava que esses povos atualmente eram desvalorizados e tinham a cultura deles apagadas por causa de duas coisas. A primeira foi lá na época de 1500, quando os portugueses e os espanhóis vieram para cá e eles foram obrigados a tipo assim, a acabar com a língua deles, acabar com a cultura deles, só seguir a cultura católica e da religião católica. E também isso que acontece há muito tempo, que é da demarcação tipo, de terra indígena está cada vez diminuindo mais. Então, no primeiro argumento eu falei sobre 1500, né, século XVI. Falei sobre os padres jesuítas que vieram para cá e falavam que a religião deles era ruim e usavam tipo ameaças divinas. Isso fez com que eles fossem abandonando a religião deles. Também eles eram proibidos de falar, né, na língua deles, então isso também fez com que eles abandonassem a cultura. Isso foi o que eu coloquei, né? E no segundo eu coloquei sobre a demarcação de terra indígena, que cada vez os indígenas têm perdido mais espaço. E também eles falaram que os povos tradicionais não seriam só os indígenas, né? Seriam também os quilombolas, pescadores, acho que era o nome. Uh, Tinha vários povos originários, mas eu não lembro de todos. E no meu caso eu falei só do povo indígena, porque eu não tinha muita propriedade para falar sobre os outros. Era um tema que eu não conhecia ainda. Então eu foquei mais no indígenas ali. Eu não sei se isso é algo bom ou ruim, mas é só porque os outros eu não tinha noção nenhuma e eu tava com medo de fazer tipo uma burrada e zerar a redação. E aí na proposta de intervenção eu coloquei que o Ministério dos Povos Originários e o Ministério da Economia deveriam meio que fazer uma parceria com empresas privadas para que elas pudessem, tipo assim, ó, a empresa privada paga imposto, né? Então, um valor desse imposto, eu botei 6%, poderia ser destinado a ONGs que cuidam dessa parte dos povos originários e tal. Essa foi a minha proposta. E se for para pensar, eu acho que é uma proposta boa, porque o Estado já ia ter que gastar com isso de certa forma. Então, tipo, seria melhor se as empresas privadas pudessem tipo, contribuir para isso. Se elas não quiserem contribuir, elas pagam o imposto de renda normal, mas se elas quiserem contribuir, elas podem dar 6% do imposto de renda delas para ir para algum desses projetos. E elas escolhem daí qual ONG é a mais próxima do ideal que eles seguem. Então foi isso que eu falei na minha redação. Eu achei um tema, como eu disse, tipo, eu achei que ia ser algo muito distante da minha realidade. E isso eu achei um tema muito pertinente, então eu não estava esperando, sabe? Eu me preparei para temas tipo muito, como eu falei ali da educação para presos, né, para pessoas em cárcere. Eu pesquisei sobre namofobia, pesquisei muitos temas que o pessoal tá falando que achava que ia cair, fiz redações e tal, mas esse em específico a gente tem um pouco de domínio porque a gente ouve muito falar sobre, né? Então eu vou dizer que eu acho que eu tirei uma nota mediana, mas eu vou voltar aqui pra falar pra vocês mesmo assim. E agora eu vou dar uma olhadinha no Twitter, ver o que o pessoal tá falando e espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.